Você já leu na Bíblia, no Velho Testamento, em Gênesis, que fala quando Diná, a filha de Jacó, foi violentada? São passagens bíblicas que difíceis de entender e difíceis, inclusive, da gente assimilar todo o contexto. É a segunda vez que eu estou lendo o Velho Testamento, só que a primeira vez eu li. Dessa vez eu estou ruminando, estou realmente adentrando um pouco mais a palavra. E é importante a gente conhecer o contexto histórico daquela época. Se você tiver curiosidade e oportunidade de entender um pouco mais, veja o capítulo 34 de Gênesis. Aqui vai falar sobre Diná, a única filha até então descrita na Bíblia de Jacó que foi violentada. E agora, para a gente poder entender esse texto, a gente tem que entender o contexto e a Bíblia explica a Bíblia. Se nós formos ver os capítulos anteriores, Jacó ele estava vindo o quê? Ele estava vindo da onde? Ele estava vindo da casa de seu sogro e também de seu parente Labão. E bem dizer, ele saiu fugido com medo de lá. Então ele saiu de um momento perturbador. Para entrar na terra de Canaã, ele tinha um outro desafio: encontrar com Esaú, porque Esaú havia prometido ele de morte por ter roubado o direito dele de primogenitura e a bênção do pai. E agora Jacó sai daquele momento aflitivo com Labão, passa pelo momento aflitivo de reconciliação com Esaú, mas antes foi um momento aflitivo. E é interessante que o versículo no capítulo 33 fala da reconciliação entre Esaú e Jacó. E é uma bênção, uma coisa maravilhosa. E no versículo antes, no versículo 32, fala de quando o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Nome tem muito a ver com personalidade, tem a ver com quem a pessoa é. Então, quando ali o Senhor mudou o nome dele, estava mudando o quê? A identidade dele, quem ele era. E nesse mesmo capítulo 32, também ele ora ao Senhor, ele faz uma oração, então ele começa a chegar o coração dele a Deus. E quando a gente vê essa mudança de nome dele para Israel, depois vê a reconciliação dele com Esaú, a gente fala, ai, agora vai tudo ficar bem. Mas vamos ver. Primeiro, quando ele encontra com Esaú, ele fala que vai depois encontrar com Esaú novamente lá em Seir, onde Esaú morava. E quando o Senhor apareceu lá para Jacó, quando ele estava servindo a Labão, na casa de Labão, o Senhor falou assim: volta para a terra dos seus pais, volta para os seus pais, da onde você saiu, para sua parentela. Ele voltou sim para Canaã, mas não para onde estava próximo a sua família. Ele parou aonde? Em Siquém. Ele não foi nem para Seir, que ele falou para Esaú que ia para lá. Ele não foi nem para Betel, que foi batizado Betel, casa de Deus, quando ele teve aquela visão, quando ele saiu fugitivo da casa dos seus pais, devido ao medo de ser morto por Esaú. Ele pegou uma pedra como travesseiro, colocou, e aí ele teve aquele sonho que ele viu a escada, os anjos descendo e subindo, essa escada representando Jesus. E aí ele deu o nome daquele lugar de Betel, a casa de Deus. Ele também não voltou para esse lugar. Ele ficou aonde? Em Siquém. Provavelmente Siquém agradou os olhos dele, agradou o rebanho dele, agradou ali o espaço para ele. Inclusive, ele comprou um pedaço daquela terra. Foi a segunda vez que houve uma compra da terra em Canaã. A primeira vez foi lá com Abraão e agora essa segunda vez com Jacó. E aí começa o capítulo 34 e já começa assim, olha. Termina o capítulo 33 dizendo que Jacó edificou um altar, ele erigiu um altar e denominou que Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. Nossa, termina, né? Muito bem. E começa o capítulo 34. Certa vez, então já faz um tempo que ele estava em Siquém, Diná, a filha que lhe havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens. Ela foi visitar as moças daquela época, daquela terra. Então, vamos voltar também um pouquinho no tempo. Vamos pensar, aquela época era uma época que se vivia como tribal, era como tribos. E as tribos se estranhavam uma com as outras, principalmente se tivesse que dividir territórios próximos.
E eles eram, entre aspas, novos ali nessa região, eles tinham vindo. Então era alguém que eram bem observados. E uma mulher ainda sair sozinha, sem a companhia de um varão, sem a companhia de alguém que pudesse a proteger, era um risco muito grande. Mas Diná, ela foi o que? Curiosa, provavelmente muito próprio da idade, ela provavelmente devia ter os seus 15, 16 anos. Mas imagina, a Bíblia não relata que Jacó teve outras filhas. Pode ser que teve, não houve necessidade de relatar isso só Diná. Mas ela era a filha, a menina no meio dos homens. Então os irmãos deveriam ter muito apreço por ela, deveriam cuidar dela de uma forma diferente. E ela, ao caminhar para visitar por curiosidade as filhas da região, houve um episódio dramático aqui. O que aconteceu? Versículo 2: Siquém, filho de Amor, o Eveu, governador daquelas terras. Siquém era o mesmo nome da terra, né? O que ele fez? Ele a possuiu, ele a agarrou e a violentou. Ele a estrupou. Então aqui nós vemos uma cena já terrível, né? E a hora que a gente dá continuidade a esse capítulo, fica pior ainda. Porque Jacó não tomou uma posição, os irmãos que tomaram a frente dessa situação fizeram um acordo de circuncisão para que uns casassem com os outros, quer dizer, a família de Jacó, que era Israel agora, casassem com as filhas dos homens de Siquém. Olha só, o Senhor não quer acordo, o Senhor pede separação, santificação. E eles usaram ainda uma coisa que era sagrada, aliança feita com eles desde Abraão, que era a circuncisão, para fazer um negócio, para eles inventarem algo ali e acabarem assassinando todos os homens daquele local. Então nós vemos aqui uma história aonde Diná teve uma curiosidade, aonde não havia um discernimento para ela, porque ela não podia sair sozinha também. Nós temos Jacó parando num lugar que ele não era para estar. Provavelmente Jacó já estava, assim, entre aspas, cansado, né? Sempre quis a primogenitura, lutou com o irmão, depois teve o direito da primogenitura que ele vendeu, o irmão vendeu por um prato de lentilha, depois teve a bênção roubada de Esaú pelo pai, foi jurado de morte, com Labão ele sofreu bastante na mão de Labão também, mas ele também usou de muita artimanha. E agora ele volta e tem aquele conflito com Labão, depois o conflito com Esaú, mas a reconciliação, agora ele fala, agora eu sosseguei, agora acho que minha vida está melhor. Deixa eu parar aqui e realmente desfrutar de tudo que eu já tenho até hoje, dos meus filhos, do gado, da terra. Mas a vida não é assim, não é porque ele foi mudado de nome que o processo de transformação para. Não é porque nós ganhamos Cristo no nosso coração que a nossa vida muda e nós não vamos ter mais dificuldades. Pelo contrário, todo dia nós temos que fazer escolhas de andar na presença de Deus e tomar essa posição. Jacó, ele relaxou nessa posição dele, de como patriarca, de como pai. Ele deixou os filhos na frente dessa situação. E quando depois ele vai chamar a atenção dos filhos, ele diz aqui no versículo 30, vós me arruinaste. Quer dizer, ele está pensando nele, vós me arruinaste. Tornaste-me odioso entre os cananeus e os fariseus. Então ele ainda está voltado para ele. O processo de transformação é um processo longo, mas apesar de nós, Deus não desiste de nós. Apesar de Jacó, Deus não desistiu de Jacó. E outra coisa, nós não podemos ignorar os desígnios do inimigo, como diz lá em 2 Coríntios 12, porque ele vai fazer de tudo para que nós desviemos do caminho do Senhor. O inimigo tinha ciência aqui, que Deus tinha escolhido Israel, Jacó, Israel, desde Abraão, que para ter um povo que olhasse só para um Deus, que olhasse só para ele e que fosse governado por Deus. E o inimigo, cada momento, colocava ali ou plantava a árvore do conhecimento do bem e do mal para eles fazerem as obras da carne. Desde o início nós temos a semente da mulher e a semente do pecado.
Então, aqui nós temos que também tirar essas lições para nós. Nós não somos diferentes de nenhum deles que estão aqui. Nós temos esse mesmo coração. Por isso que todo dia nós devemos estar atentos e olhar para Cristo e realmente levar todas as nossas decisões, os nossos problemas. Não adianta não enfrentar o problema, nós enfrentamos problemas com Deus e por Deus e com uma visão maior. Não deixar a coisa acontecer e não fazer nada também. Espero assim que vocês apreciem esse compartilhar. Eu atualmente estou lendo a palavra com muito mais afinco, me inteirando mais, e nós temos um grupo no WhatsApp, onde nós estamos também fazendo isso. E se você quiser compartilhar, fazer parte desse grupo do WhatsApp, conhecer melhor a história aqui de Gênesis, e nós vamos dar continuidade ao Velho Testamento, eu te convido a estar conosco. Manda uma mensagem no privado e eu te incluo lá no grupo. Será um enorme prazer ter vocês conosco.